Bom, então, boa noite. Começando esse bate-papo de número 93. Já vamos comemorar o centenário. E muito importante, né, desse tema que a gente tem aí pensado tanto aqui na cidade, a gente tem investido tanta energia, tanto afeto, né, para discutir o que nós estamos fazendo, né, com essa coisa que é viver em sociedade, com esses pactos que a gente acaba construindo e que são tão difíceis, né, para a gente entender como é que a gente deixa algumas coisas chegarem aonde chegam, né? E de responsabilidade de todos nós, né, cidadãos, pessoas, para a gente pensar um pouco qual é a cidade que nós queremos. O que nós queremos, né, para nossa cidade? Eu agora já pensando nos meus netos, né, que meus filhos já estão criados, mas para os filhos de muitos de vocês daqui, como é que a gente pensa que essa cidade pode funcionar de um jeito que a gente pode pensar entre a diferença que tem, né, a questão da barbárie e a questão da civilização, né? Como é que a gente consegue transitar? Parece que às vezes as pessoas não percebem, né, que alguns combinados da sociedade eles são bárbaros, né, e fazem a gente um pouco ficar pensando que raio de humanos somos, né? Então, para ajudar a gente a pensar um pouco aqui, hoje nós temos a Júlia, né, que trabalha lá na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, e que veio, então, compartilhar um pouco com a gente como é que eles pensam esse trabalho em São Paulo, como é que isso está organizado lá, né? E quem veio nos ajudar aqui é o Silvio, que já fez bate-papo cultural com a gente sobre esse tema, mestrado dele, né, trabalhou lá com o Leonardo Boff, e a gente poder, então, hoje, avançar um pouco mais na nossa coragem, né, de assumir alguns temas difíceis. Tá bom? Aproveito a oportunidade para convidar todos para o evento de amanhã, né, que vai ser bem bacana, das 9 à 1, com 2 falas bem legais, para a gente pensar essa coisa também de viver o contemporâneo, aí, com 2 psicanalistas bem fundamentadas aí no tema. Tá bom? Amanhã a coordenação da DISET. Pessoal, boa noite. Eu conversei com a Júlia, fiz um cochicho, pensando naquele nosso velho esquema de apresentação, e eu resolvi usar essa fórmula super moderna, que é dizer assim, você se apresenta? Então, como a Tereza disse, o tema tem sido tratado na cidade de uma maneira intensa, é um tema do qual eu mesmo não consigo me distanciar, e tenho muito prazer de estar aqui presente novamente. E eu passo a palavra imediatamente à Júlia. Ela fala cerca de meia hora, 40 minutos, e depois a gente faz o nosso bate-papo. Ok? Boa noite, pessoal. Como já falaram, então, eu sou da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Faço parte da coordenação de políticas para a população em situação de rua. Quem era para estar aqui hoje é a Luana, que é a nossa coordenadora, mas ela teve alguns problemas lá na nossa área, teve que ficar em São Paulo, pediu para eu vir representá-la. Então, estou aqui para contar um pouquinho mais do nosso trabalho lá na secretaria. Explicando um pouco o contexto de como surgiu a nossa secretaria. Ela surge em 2013, foi criada em 2013, e ela vem com uma missão que é aprimorar a articulação e a gestão transversal das políticas de direitos humanos e da participação social. Então, é o foco principal mesmo da secretaria, é isso. E ela é formada por várias coordenações. Até já deixar claro aqui, junto com a nossa secretaria foram criadas outras mais. Uma delas foi a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a outra de Igualdade Racial. Daí, com isso, os outros temas importantes ficaram dentro da nossa secretaria. Então, a gente tem 9 coordenações atualmente: Educação em Direitos Humanos, Juventude, População em Situação de Rua, Migrantes, LGBT, Idosos, Criança e Adolescente, Direito à Memória e à Verdade e Direito à Cidade. E ainda, para complementar, tem 2 assessorias especiais, uma que é Trabalho Decente e a outra que é Política sobre Drogas.
Então, essas 9 coordenações, mais as 2 assessorias especiais, elas se integram, né, porque os públicos, às vezes, se mesclam, mas é sempre um desafio grande, né, um desafio grande aí que a gente tem pela frente. Então, contando um pouquinho da nossa coordenação. Qual que é o público que a gente atende? População em situação de rua. Que tamanho que é na nossa cidade, em São Paulo? Foi feito um censo esse ano pela FIP, a pedido da Secretaria da Assistência Social da cidade, e chegou-se no número de 15.905 pessoas em situação de rua. Desse número, um pouco mais da metade, 8.000 e poucas, estão abrigadas em centros de acolhidas da prefeitura, né, os abrigos, os albergues da prefeitura. E 7.000 e pouco fazem pernoite na rua mesmo. E os que estão em centro de acolhida, espalhado pela cidade, tem em todas as regiões da cidade. E os que fazem pernoite na rua acabam se concentrando mais na região central, mais de 50% acabam ficando na região da Sé, mesmo ali no centro de São Paulo. Então, esse é o público que a gente atende. É um público grande, complexo, envolve muitas políticas, e a gente acredita que a melhor forma é a intersetorialidade. E tem a questão, então, que a gente é guiado um pouco pelo plano de metas do governo. Então, tem uma meta específica que coordena, que orienta a nossa coordenação, que é a meta 12, que é específica da população em situação de rua. Vou ler aqui para vocês rapidinho, que é promover ações para a inclusão social e econômica da população em situação de rua. Dentro dessa meta tem alguns assuntos prioritários, que foram elencados pela gestão da prefeitura. Um é a questão do Pronatec. O Pronatec entra na meta 5, no plano de metas do governo, que é abrir 100.000 vagas em cursos profissionalizantes. Dessas 100.000 vagas, 4.000 tem que ser para pessoas em situação de rua. Outro ponto é a habitação. A habitação também tem uma meta específica, que é a meta 35, que é abrir 55.000 unidades habitacionais. Só que dessas 55.000, 2.000 são para pessoas em situação de rua. Outro ponto da meta 12 é a criação do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas, que é esse que eu vou explicar um pouquinho melhor, que traz essa questão da intersetorialidade. E o último item, que é ações de cultura e promoção dos direitos humanos. Então, vou começar contando um pouco do comitê. O comitê até que teve eleições agora há pouco, em setembro. Então, a gestão dura 2 anos. Começou em 2013 o comitê, e agora a gente teve as eleições. O comitê é formado por 50% governo, 50% sociedade civil. Então, nesses 50% governo, são 9 secretarias envolvidas. Tem a gente, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria da Habitação, Educação, Saúde, Trabalho, Segurança Urbana, Serviços e subprefeituras. Então, são 9 representantes do governo no comitê. E entre os 9 representantes da sociedade civil, são 5 pessoas com trajetórias de rua, então está ou já esteve em situação de rua, e 4 de organizações que trabalham com pessoas em situação de rua, e mais os seus suplentes. Então, são 5 titulares, 5 suplentes de pessoas de rua, e 4 titulares, 4 suplentes de organizações. Então, esse comitê se reúne uma vez ao mês. As reuniões ordinárias são sempre na primeira quarta-feira do mês, no período da tarde. Até convido a todos, essas reuniões são abertas. Quem quiser participar um dia, pode entrar em contato com a gente. E, atualmente, essa nova gestão está fazendo reuniões semanais, que é para a construção do Plano Municipal de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua. Então, é um objetivo do nosso governo, um legado que a gente quer deixar para a cidade, que é a construção desse plano. E a construção do plano não pode ser feita só pelo governo, tem que envolver as pessoas, o público que está lá. Eles que sabem o que eles precisam. Então, a gente quer envolver o comitê mesmo na construção do plano. Até falando um pouquinho das eleições, foi um processo bem bacana, bem democrático, envolveu muita gente. A gente considerou que foi até bem avaliado assim, em questão de número, teve 672 votantes. Para o nosso público, a gente considerou que foi um número bom. E o pessoal que foi eleito está bem animado, tanto a organização como os de trajetórias de rua estão bem animados, estão focados, toparam o desafio de construir o plano com a gente. Então, a gente espera aí ter bons frutos desse comitê, dessa nova gestão do comitê.
E outro projeto que a gente fez também para ajudar na questão do plano, da construção do plano, é o que a gente chama de pesquisa participativa. Então, no início desse ano, junto com uma empresa que acabou ganhando o edital, foram contratados 10 pesquisadores para entrevistar as pessoas em situação de rua, entender a trajetória de vida delas, entender o que elas precisam. Qual que é o diferencial? Esses 10 pesquisadores são pessoas em situação de rua. Então, teve muita conversa nos primeiros meses do ano para definir, ver quem realmente tinha vontade de participar do projeto, entender o que era o projeto, as regiões que aconteceriam o projeto. E foram definidos, então, os 10 pesquisadores. Eles passaram por um treinamento de como entrevistar, como abordar as pessoas, e começaram a ir para a rua. E, então, entrevistar as pessoas em situação de rua, as que estão tanto na rua como as que estão no centro de acolhida. Teve bate-papo também com os serviços, então agora está tendo roda de conversas semanais com os serviços que atendem pessoas em situação de rua. Tudo isso, todo esse material da pesquisa participativa vai ajudar também na construção do plano. Agora, voltando para os outros pontos da Meta 12, né? Habitação. O que a gente tem na habitação? Sendo isso da questão da intersetorialidade, a habitação fica mais com a Secretaria da Habitação, mas a gente está sempre envolvido, a assistência social acaba se envolvendo também. Daí, voltado à população em situação de rua. Tem o projeto do Minha Casa Minha Vida, o governo federal, que então a Secretaria da Habitação que cuida, mas a gente acompanha para fazer a mobilização para as pessoas em situação de rua se cadastrarem no site da Coab. E uma vitória que a gente teve esse ano foi que a trajetória de rua, então você está ou já esteve em situação de rua, entrou como um dos critérios para o sorteio. Então, isso foi uma conquista também esse ano, e a gente fez um mutirão para todo mundo se cadastrar no site, manter o cadastro atualizado, tem que atualizar anualmente o cadastro para poder estar apto ao concorrer ao sorteio do Minha Casa Minha Vida. Outro que é um desafio novo aí que a gente está fazendo, que é a alocação social. Então, há um prédio no centro que está em reforma agora, com 34 unidades habitacionais, e dessas 34, 30 vão para pessoas em situação de rua. Está aí na fase final da reforma, então vamos ver se já no início do ano que vem as pessoas já começam a utilizar o prédio. Então, é um desafio legal, a gente acredita que é um projeto bacana, esse da alocação social, e acredito que vai dar certo. E tem também a questão do auxílio aluguel, que algumas pessoas recebem um auxílio de R$ 400 para pagar o aluguel. Sobre a saúde, a gente também muita conversa com a Secretaria da Saúde, sempre envolvendo assistência social. E tem vários projetos que, querendo ou não, acabam atendendo as pessoas em situação de rua, né? Querendo ou não, hospitais, AMAs, UBS, CAPES AD, acaba sendo que um público grande é a população em situação de rua. E tem também específico a Meta 12, do plano de metas, que era 12 consultórios na rua. Já existiam 4, e agora tem mais 12, então totalizando 16 consultórios na rua, que acabam atendendo muito a população em situação de rua, vão até a pessoa, uma equipe completa da área da saúde para atender as pessoas. Bem bacana. Teve também a Operação Baixas Temperaturas, que é na época de inverno, que é sempre uma situação delicada. Até esse ano não foi tão grave, porque não teve um inverno tão rigoroso, mas quando aperta é bem complicado. Em 2013 teve morte por baixa temperatura, então é bem complicado. E tem sempre encontros para discutir a questão do projeto. Esse ano foi reformulado, então é bem importante também essa conversa com a saúde, é bem próxima. Tem também o Pacto pela Cura, que é o controle da tuberculose, que, querendo ou não, tem um índice alto ainda, atualmente, com a população em situação de rua. E também outro projeto da saúde, que também envolve várias secretarias, que é o Programa de Braços Abertos, que inicialmente começou na região da Luz, mas acabou se estendendo para outras regiões que tinham um número alto ali de usuários de drogas, principalmente crack, né? Então, de Braços Abertos começou na Luz, mas foi estendido para outras regiões. Também coordenado pela Secretaria da Saúde, mas acompanha de perto a nossa assessoria especial de políticas de drogas, e a nossa coordenação também acompanha um pouquinho isso do de Braços Abertos. Em relação às ações de cultura e promoção de direitos humanos, a gente tem vários projetos. Um deles é o Direitos Humanos no Viaduto, que acontece lá no Viaduto do Glicério. É um convênio com a OAF, e eles servem café da manhã, tem espaço para banho
e muitas oficinas culturais. Então, eles desenvolvem diversas oficinas lá no espaço, embaixo do viaduto. Tem também o projeto Oficinas, que o SEDECA que tem um convênio com a nossa secretaria, e que atua no complexo da ZAC, que é um complexo que atende 900 pessoas. E na região da Luz também, no projeto de Braços Abertos, eles também atendem. E um legado que a gente vai deixar para a cidade também é a construção do marco, que é em respeito à memória das pessoas em situação de rua, referente ao massacre da Sé, que aconteceu em 2004. Então, vai ser construído um marco na Sé em respeito à população em situação de rua. Foi feito concurso, a gente divulgou, fez rodas de conversa para divulgar. E, em agosto, foi selecionado o projeto vencedor, um projeto muito bacana, um jovem de menos de 20 anos, chamado Deverson, que fica num abrigo da prefeitura, no extremo leste da cidade. Ficou sabendo do concurso, se inscreveu, fez um desenho muito bacana. Acabei não trazendo, queria ter mostrado para vocês. Mas quem tiver interesse, tem o desenho dele no site. E a ideia é a gente entregar agora no início de dezembro, na semana do Festival de Direitos Humanos. Dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, a nossa secretaria tem diversos oficinas e eventos nessa semana entre o dia 7 e dia 13. Então, também estão todos convidados aí a participar. Quem quiser, posso mandar a programação depois. Mas então, a gente vai também entregar então um marco na Sé. Um outro projeto também que é recente, que foi em parceria com algumas ONGs inglesas, que foram distribuídas 100 máquinas fotográficas para as pessoas em situação de rua, máquinas fotográficas descartáveis. Eles tiveram 2 dias para retratar a cidade, tirarem fotos da cidade sob a visão deles mesmo. Então, tiveram fotos muito boas, muito marcantes, mexe mesmo com a gente, né? Daí, 20 fotos foram selecionadas, e no encontro de arte e cultura que teve, foi para votação, e 13 fotos foram selecionadas para compor um calendário. Vão ser os 12 meses, mais a capa. Então, está bem bacana também. Quem quiser conhecer as fotos, tem também no site da secretaria. Acho que vale a pena, é um projeto bem bacana que a gente fez. E, por último, a questão do Pronatec, que acaba entrando a questão do Pronatec em empregabilidade, né? O Pronatec, esse ano, deu uma estagnada, mas a gente não podia parar, então a gente conseguiu fazer parcerias com o Senai e Senac para continuar ofertando cursos profissionalizantes. São cursos de 160 horas, então chega a durar uns 3 meses. Tem diversas áreas. No Senai vai mais para a parte de construção civil, então tem eletricista, pintor de obras, vai nessa linha. E o Senac tem cursos também na área de jardineiro, tem camareiro e meio hospedagem, tem zelador, são diversos cursos. E o pessoal acaba aderindo bem, mas um grande desafio que a gente tem é mantê-los no curso. Muitos estão muito tempo sem estudar, não sabe mais o que é uma sala de aula. Então, quando volta, é um desafio ficar 3 meses todo dia indo lá, cursos que são 4 horas por dia. Então, é um grande desafio para a gente conseguir mantê-los na sala de aula. Até para tentar melhorar isso, uma parceria nova que a gente fez foi com a Secretaria de Trabalho, que é o POT, Programa Operação Trabalho. Eles recebem uma bolsa de R$ 827 para desenvolver 6 horas diárias. Então, a gente acabou fazendo essa parceria para criar o POT, que a gente chama de POT Pop Rua. Então, são o POT voltado a pessoas em situação de rua. A gente criou diversas modalidades, e algumas modalidades foram linkadas com os cursos profissionalizantes. Então, eles assistem às 4 horas de aula e depois fazem mais 2 horas que a gente chama de estágio. Então, eles fazem atividades dentro do assunto do curso deles. E a gente desenvolveu também no POT, então, outras modalidades bem interessantes também. Até uma que eu esqueci de comentar lá mais cedo na câmera, é um que a gente está chamando de restauro de fontes. Vai ser para o ano que vem, mas a ideia é que as pessoas em situação de rua ajudem nos restauros de fontes e monumentos da cidade, que é já um desafio grande da cidade, que é manter as fontes e os monumentos, questão de pichação, tudo, e tem sempre essa questão do restauro. Então, a ideia é eles passarem por uma capacitação para poder auxiliar as empresas que farão esse restauro nos monumentos e fontes. Enquanto ainda não começa a parte do restauro, eles já vão atuar como monitores. A gente vai fazer o programa piloto em 3 fontes da cidade. Eles vão cuidar um pouco da zeladoria e monitores. Então, eles vão contar um pouco a história das fontes para as pessoas que passarem pelo espaço.
vai ser mesmo essa questão do monitor. Daí depois o segundo momento que vai servir também para o restauro. Então, bem bacana esse projeto. E teve também uma parceria com a Secretaria do Trabalho, que é o Centro Público de Direitos Humanos e Economia Solidária. O espaço fica ali na antiga gráfica da cidade, um prédio que pertencia à Secretaria de Direitos Humanos, e agora a gente fez essa parceria com a Secretaria do Trabalho para formar o Centro Público. E dando destaque, então, para 3 pontos. A economia solidária é um ponto muito grande, tem a questão também do MEI, o microempreendedor individual, e um terceiro ponto, que seria emprego, trabalho e inclusão produtiva, com o apoio do CAT, da Agência São Paulo Desenvolvimento. Esse não é específico para a população em situação de rua, mas acaba sendo para todo o público da Secretaria, então, da Secretaria de Direitos Humanos. Né? Então, a Secretaria do Trabalho dá esse apoio nessa área para todo o nosso público. Aí. É bem bacana. E, em relação à empregabilidade, a gente tem parceria com o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Eles ajudam tanto fazendo um acompanhamento individualizado nos cursos, então fica uma pessoa do CIE acompanhando os cursos para conhecer melhor as pessoas, fazer entrevistas individuais, para entender a trajetória de vida da pessoa, para poder depois indicar para as empresas, para as vagas de emprego. E eles também dão uma capacitação que é um pouco mais comportamental, que é como se comportar numa entrevista de emprego, como fazer um currículo, como trabalhar em equipe, como gerir o tempo. Então, tudo isso é bom, porque assim, um desafio que a gente sentiu no começo do projeto de empregabilidade, em 2013, as pessoas concluíam os cursos e, na hora que iam para a entrevista de emprego, ou não sabiam se comportar na entrevista, ou não sabiam montar o currículo. Teve casos que a pessoa passou na entrevista, mas não passou no exame médico. Então, aí também vem o contato com a Secretaria da Saúde para fazer um acompanhamento desde o começo do curso, para eles cuidarem da saúde deles. E, então, essa capacitação do CE de 3 dias que eles fazem depois que acabam os cursos profissionalizantes. E o CE também ajuda nessa conversa com as empresas, porque é um desafio grande, tem muito preconceito, as empresas não querem contratar. Então, a gente atua mesmo nessa parte de convencimento, mostrar que eles precisam ajudar também a sociedade, que a cidade só vai melhorar se eles colaborarem mesmo. Então, a gente capacita as pessoas com cursos bons do Senai e do Senac, e as empresas têm que fazer a parte delas também, ajudando a gente nessa contratação. A época de crise está difícil, está complicado. Esse ano foi mais difícil do que os anos anteriores, mas a gente está tentando, né? É um desafio grande aí com as empresas. Mas é um dos focos. A gente acredita que habitação e trabalho é um dos focos grandes. Mas, até retomando a questão da nossa coordenação, o foco sempre foi mesmo a questão do empoderamento deles, né? Tanto no dia a dia, como na questão da construção da política pública. A gente acredita que, com a participação deles, a construção fica mais forte e mais real, entender realmente o que precisa ser feito. Então, a gente está sempre em conversas com eles, está sempre envolvendo eles em tudo, para poder construir essa política da melhor forma possível. Acho que é isso, tentei dar uma resumida aí no projeto que a gente desenvolve. E é isso, destacando mesmo que o importante é a conversa entre todas as secretarias. Sem conversa é difícil fazer um projeto que vá para frente, que consiga avançar mesmo. Olha aí, não precisamos ficar passando o bilhetinho do tempo hoje. A gente foi com alguém que é do métier da engenharia mesmo. Foi no foco, foi no ponto. Eu gostaria de agradecer a fala. Eu acho que a gente tem aqui um exemplo de uma secretaria que faz um tanto de ações que é difícil de enumerar no papel. E a gente vem batalhando aqui como é que a gente pode construir isso na nossa cidade, com o número de habitantes que a gente tem e o número de habitantes que estão em situação de rua. Então, eu acho que a experiência é louvável, é muito legal você poder contar para a gente, e eu acho que a gente abre aqui para as perguntas, para a conversa, para o bate-papo rolar mesmo. Bom dia. Mais aqui um encontro nosso, né, para a gente conversar um pouco sobre a vida,
essa coisa da vida em sociedade, né? E de como é que a gente lida com as questões que estão aí pulsando no nosso dia a dia. Então, a gente fez essa parceria hoje com a clínica aqui coordenada pela Dizete, né? E as meninas aqui do SED, que a ideia é estarem com a gente o ano que vem aí num outro curso, e a gente poder, então, ir pensando. O arquivo tem tido esse papel, né, a gente se encontrar, a gente conversar, porque hoje em dia também com as tecnologias, às vezes a gente resolve tudo com uma tela na frente, né? E a gente acaba tendo poucas possibilidades de encontro. Então, que bom que vocês puderam, né, estar aqui e que a gente possa fazer mais essa conversa. Então, a Dizete apresenta e a gente aí começa a conversa. Então, bom dia. Agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente nesse momento. Não vou me alongar, queria agradecer o arquivo pela parceria que a gente já tem feito há um tempo e que agora a gente, de alguma forma, concretiza um projeto que é a possibilidade de estar fazendo essa parceria com o SED Sapientes de São Paulo, um instituto de renome internacional que trabalha com questões da psicanálise para além da clínica propriamente dita, e é esse olhar para a psicanálise para além que tem todo sentido para nós do Centro de Estudos Psicanalíticos de Rio Claro. Um grupo que se formaliza e que se agrega oficialmente há um ano. Nós estamos fazendo aniversário de um ano de trabalho nesse espaço nosso, na Avenida 27. Já de antemão convidamos vocês para os nossos eventos. Próximo sábado a gente vai ter um CinePsi, em que a gente vai ter a presença da Marta Ferreira, que é uma psicanalista de Campinas, que vai estar com a gente pensando o filme divertidamente, né? Então, já convidando vocês para isso também. A gente tem buscado ter como princípio a psicanálise para além da clínica propriamente dita, né? Então, o que a gente pode, para além dessa experiência intrasubjetiva, né, mas para além disso, o que a gente pode pensar na cultura e na vida dos encontros sociais e dos encontros da vida. Tá? Bem, sem me alongar mais, eu queria convidar a Elaine e a Fátima para o nosso trabalho de hoje. A ideia da gente é realmente esse cenário íntimo que nós desenvolvemos, procuramos construir. A gente pensou em, a princípio, as duas fazerem suas falas. A gente faz um intervalinho e depois a gente abre para uma deliciosa roda de conversas. Tá? Mas, muito obrigada e o microfone é de vocês. Quem começa? E eu vou falar do GT também. Então, eu sou Elaine e a Fátima, e nós fazemos parte, assim, o SED Sapientes tem vários cursos, né? Tem curso de psicanálise, tem de vários de especialização, de pós-graduação, e também no SEDES tem departamentos, tá? Então, a gente faz parte do departamento de psicanálise, e o departamento de psicanálise tem muitas atividades dentro do SEDES. Tá? Então, atualmente, a gente tem 23 grupos de trabalho. Tá? Eu participo em 2, que um é o GTEP, que é Grupo de Transmissão e Estudos em Psicanálise, onde a gente dá formação em psicanálise fora de São Paulo. Tá? Então, atualmente, a gente tem algumas localidades que a gente dá formação, que são Fortaleza, Goiânia, Lorena, Rio Preto e Alphaville. E talvez, em algum momento, a gente possa vir para Rio Claro também dar formação em psicanálise. A formação, em geral, é realizada em 4 módulos, cada módulo de 9 meses. A gente vai fazendo o programa da formação de acordo com o grupo da localidade. E, em princípio, nesses 4 módulos, a gente vê Freud, fundamentalmente, e os conceitos fundamentais da psicanálise. E aí, muitas vezes, depois os grupos continuam e a gente
continua com outros temas, seria uma formação continuada. Então, assim, um outro grupo que eu faço parte no Departamento de Psicanálise é um projeto de pesquisa e intervenção em anorexia e bulimia. Tá? Então, a gente atende, porque o SEDES tem uma clínica também, a gente atende e também faz pesquisa e estudos. E já há alguns anos eu faço algumas pesquisas assim, qual a questão, por que o corpo na contemporaneidade, porque um dos trabalhos era por que tantas cirurgias plásticas, tá? O outro trabalho que eu fiz foi por que as modelos são tão magras, né? Por que esse interesse na estética da magreza. E aí hoje o que eu trouxe é um pouco um apanhado disso, né, dessas pesquisas que eu venho feito, e aí eu finalizo com um caso clínico de uma colega, tá? Então vamos lá. Há dias em que folhear revistas femininas entretém Ana. Há dias em que isso se torna um pesadelo, como se caísse em um abismo, sente-se feia, um lixo, um nada. Seu nariz parece grande demais, seus seios pequenos demais e deseja sair correndo, fazer uma cirurgia plástica, uma lipo, colocar uma prótese de silicone. Em uma dessas crises, faz a primeira lipoaspiração na barriga, a despeito de ser jovem, esbelta e bonita. Em uma única entrevista, uma bela adolescente conta com serena naturalidade os percalços cirúrgicos pelos quais já passou. Seus seios eram pequenos, pequenos mesmo, ela insiste. Levada por sua família aos cirurgiões, encontrou alguém que lhe confirmou tratar-se de uma má formação possível de ser reparada com uma cirurgia razoavelmente simples. Tranquilizada tanto pelo diagnóstico como pelo prognóstico, a jovem entregou-se nas mãos do Salvador, que lhe devolveria o corpo bem formado, com o qual poderia viver melhor e ser feliz. Mas a manobra cirúrgica não foi bem sucedida e as próteses embutidas não se fixaram na musculatura e circulavam livremente pelo tronco. Este foi apenas o começo de uma longa história. O corpo, fonte de grandes das interrogações e vivências pulsionais do sujeito, é tema das investigações científicas e tecnológicas atuais, que me parecem movidas por um só motivo: evitar que tenhamos que suportar ou elaborar os conflitos, os estranhamentos ou as insatisfações. Se o nariz é grande, diminua. Se o queixo é para trás, avance. Se parece que a menina vai ser baixa, atrasa-se a primeira menstruação e ganham-se alguns centímetros. Se o peito é pequeno, escolha o tamanho da prótese. No entanto, é frequente a queixa após a primeira cirurgia de que foi pouco, muito pouco. Se não consegue ter filhos, basta consultar um médico. Sem falar dos múltiplos esforços para apagar as marcas do envelhecimento, como se escatológico qualquer traço de finitude. Envelhecer virou descuido. Assistimos, principalmente nos últimos anos, o corpo ganhar na vida privada e na cultura uma dimensão distinta de outras épocas. Nas rodas de amigos, nos mais diversos ambientes, fala-se do corpo. Longos discursos sobre a última consulta médica, sobre as dietas. E a mídia ensina, cada vez com maior especificidade, como tratar, aprimorar, esculpir o corpo. As intervenções médicas transbordaram de longe a intimidade dos consultórios e passaram a ocupar as imagens, os discursos, os vídeos e os programas de TV. Os artistas utilizam cada vez mais seu corpo como objeto de arte e como objeto artístico em si, pondo abaixo as barreiras entre arte e vida, com experiências visuais e sensuais. Os artistas da body art representam a angústia e a desorientação de um indivíduo na virada do século. O corpo é o primeiro comunicador do gênero, da raça e da classe. E, nesse sentido, a body art reflete a crise existente na sociedade contemporânea.
Esses artistas usam seus corpos para manchar e cruzar os limites e para explorar suas implicações na identidade. O corpo vem sendo distorcido, desfigurado. Seu corpo é um campo de batalha, formulou Bárbara Kruger, artista contemporânea, em outdoors espalhados por Nova York nos anos 90. Orlan, artista multimídia francesa, assina a autoria de 9 cirurgias performance, óperas cirúrgicas, cirurgias plásticas faciais, através das quais recostura seu corpo e transforma sua imagem. Para cada operação, Orlan deu ao cirurgião uma imagem de computador da parte corporal específica que desejou reconstruir. Fez a si mesmo com o nariz de Diana, a boca de Europa, a fronte da Mona Lisa, o queixo de Vênus e os olhos de Psique. Você pode? É Orlan. Aproveitou as operações para criar ambientes complexos, convidando músicos e poetas para intervir no processo. Então, essa é a cirurgia que ela pede para transformar cada parte do rosto numa imagem da arte. Aí é uma cirurgia. Então, as cirurgias eram muitas vezes transmitidas ao mesmo tempo a vários lugares de arte. E aí, em geral, tinha música, era um grande acontecimento a cirurgia plástica. Tá? Hã? Não, essa é uma outra etapa. O resultado eu não consegui achar dessa cirurgia. Não, são 4, né? Aí essa é uma outra das situações da cirurgia que era quase um espetáculo, tá? E cada operação foi registrada em vídeo e fotografada. Uma delas foi transmitida de Nova York a 13 centros de arte no mundo, com o título Onipresença. Ela diferencia seu trabalho da body art num ruidoso manifesto chamado Manifesto da Arte Carnal. Para ela, a arte carnal é um exercício de autorretrato que oscila entre desfiguração e refiguração. Ela não se interessa pelo resultado plástico final, e sim pelo corpo modificado, transformado em lugar de debate público. O corpo da artista é o suporte de sua produção. Interroga o estatuto do corpo e desnuda a relação eu-imagem-corpo e os gritos da estética vividos no corpo da atualidade, denunciando comportamentos consumistas e autodestrutivos. O corpo-carne transforma-se em coisa a ser recortada e recosturada sem dor, como corpo-coisa a serviço de uma imagem, de um ideal, de um ilimitado. Apenas a voz de Orlan ficará imutável, diz ela. A artista manipula a carne viva de seu corpo em performances artísticas, manifestos e muito barulho. Toma sua carne como argila, o sangue como tinta, escritos psicanalíticos como recitais e as mãos dos médicos como operadores. Ela é artista com um projeto, um conceito, um público, um impulso e olhos arregalados. Esses são os pincéis para esse quadro contemporâneo, com os quais persegue as moradas da identidade. Orlan não está só. Na arte e na clínica, várias figuras interrogam-se. O que podemos ser se nossos corpos deixam de ser o que são? Em maio de 2014, no Museu d'Orsay, Débora Roberts, uma artista plástica, realiza uma performance em frente ao quadro de Courbet, A Origem do Mundo.
Esse quadro, A Origem do Mundo, foi do Lacan por um período. Tá? Primeiro ele foi feito por um turco que queria um quadro erótico, e depois ele foi feito por Lacan, mas a mulher do Lacan ficava sempre com um quadro na frente, e ele mostrava o quadro só para algumas pessoas. E aí, em 2014, a Débora Robertes se coloca na frente de quadro, levanta o vestido e também expõe a vulva. Então, ela entrou no dossiê, assim, de vestido, e sentou, só que sem organizar. Então, fica as guardas na internet, dá para ver o vídeo, ficam os guardas tentando fechar, tentando ficar na frente dela, fica uma situação, e o pessoal aplaudindo, achando legal, e não sei o quê. Enfim. E as artistas mulheres fazem da performance uma outra forma de falar da mulher e do feminino, que não do ponto de vista masculino. Desconstrói ideias imaginárias e concepções tradicionais sobre a mulher e sobre seu corpo. É o corpo da mulher sem anteamparo, o corpo real sem véus representativos, que se torna o centro das reflexões das artistas, um discurso em ação que provoca e protesta. Cindy Sherman, no seu trabalho artístico, desconstrói os estereótipos femininos, fazendo desses mesmos estereótipos nas suas fotografias lugar de ironia e satirização. Tem séries de fotografias que traz grandes e emblemáticas figuras do feminino, mas com algo de estranhamento e de paradoxal. Cindy Sherman. Essa. Ela também faz uma de filmes ou de situações de violência, cenas de filmes. Essa é a parte de... É aí a outra. Eu acho que só são 3 da Cindy Sherman. Tá. E o artista Lucian Freud, vocês já ouviram falar? O Lucian Freud é neto do Freud, né? Assim, ele morreu em 2011. E ele pinta figuras de uma forma muito crua, muito nua. É nus, mas muito crus. Eu trouxe algumas fotos, eu não consegui trazer as mais cruas, que vocês procurem na internet, tá? Porque não... Então, esse é ele, né? Um autorretrato. Ele também. E esse é um dos nus que não é dos piores, né? Mas é muito forte os nus dele. E é um artista muito reconhecido, muito... Os artistas da body art trazem uma... também tem, então, esses são artistas, outros, né? Os da body art, outros, né? Eles trazem uma radicalidade muito incontornável na apresentação dos seus trabalhos e nas suas performances. Tem violência, exposição de partes e de fluidos do corpo, ações destrutivas contra o próprio corpo que extrapolam os seus limites. São apresentações muito difíceis de serem vistas, pois causam horror e asco. Foi uma arte renegada socialmente e também pelos outros artistas. Mas, em 72, a Documenta de Cassel referendou esta arte, dedicando, neste ano, esta importante mostra para a body art. Body art. Então, esse é um artista, Sterlach. Aqui é a Marina Abramovic e o marido. A Marina também. E esse é um indiano, não lembro o nome direito. E aí, assim, na década de 70, tem um artista que é um nome que eu não peguei aqui, que ele a performance dele foi seccionando o pênis.
em público. E aí acabou morrendo, teve um problema e morreu depois. Bem terrível. Então, essas questões do corpo são um batimento da atualidade, também batimento da histeria, do que sempre reproduz, incorpora e imanta de uma data época. Aquilo que não pertence a ninguém, o que circula como representação coletiva, como fala Silvia Alonso. Pulsação de seu corpo, agora sob as vestes e embates da anorexia, bulimia, pânico e de sua entrega nas mãos do mestre cirurgião. Mas nesse batimento da contemporaneidade, as linhas de força passam pelo corpo carne, o corpo deserotizado que incide no que mais ameaça a histérica, o corpo morto dessexualizado. Mero pedaço de carne, o corpo da lacuna que está permanentemente prestes a cair do mundo do humano. Como será para a histérica deparar-se cotidianamente com o que ela mais teme? Sob esse aspecto, poderíamos pensar o que o discurso contemporâneo oferece para este corpo e nas fraturas subjetivizantes em que ele vem sendo lançado. Onde encontrar a body art e a arte carnal, onde encontramos a body art e a arte carnal, encontramos também o sinistro de Freud, o estranhamento familiar nesse resto de corpo que nos acompanha. São nestes rasgos do simbólico que arte, sinistro e vivências limites encontram-se. Se, como alguns autores, perguntamos o que disso tudo vem emergindo violentamente no corpo, lembramos, como Piera, o que está desde Freud. A separação sujeito-corpo não existe, mas há um separado no corpo a ser permanentemente resgatado, vivido, suportado. O discurso contemporâneo toca e interroga um separado a ser resgatado ou a ser radicalizado e posto a nu até as últimas consequências? É a questão que nos cabe como sujeito e analista, tão mergulhados na contemporaneidade quanto nessas transferências, leitos desses corpos mais inteiros, aos pedaços, sofrendo, morrendo ou encontrando um lugar no imaginário da atualidade. O corpo sai da esfera privada e passa a emergir no domínio público, diz a ensaísta Estela Senra, na análise que ela faz de uma notícia de jornal e que um homem é preso por apresentar-se nu na rua. E Senra não considera isso um exibicionismo ou um desafio à norma. Para ela, este homem apenas reivindica sua condição humana, como se recaísse sobre a materialidade do corpo ou sobre sua inocência a luta contra tudo o que atinge o homem, não exatamente no corpo, mas no que ele tem de material, a sua humanidade. Ainda na análise dessa notícia, Estela Senra refere-se ao crítico português José Bragança, que ele tem como tese a substituição do mundo como categoria do tópico pelo corpo, né? Então, agora como se o corpo está na categoria do tópico. E as consequências dessa substituição. O corpo tópico implica não só a substituição do mundo pelo corpo, mas em uma crise do próprio corpo que explode e se dissipa ao tomar o lugar do mundo. Um corpo que resume em si todas as esperanças e ameaças, que traz a chave da felicidade, mas se precipita para a destruição, um corpo problemático. Talvez a substituição do mundo pelo corpo esclareça a urgência de o interrogar e de o explicar e justifique a interpelação insistente. Segundo Foucault, o corpo foi o primeiro objeto a ser socializado no capitalismo, que se desenvolveu a partir dos fins do século XVIII e início do século XIX. O corpo enquanto força de produção, força de trabalho. Para ele, o controle da sociedade sobre os indivíduos
não se operou pela consciência ou pela ideologia, mas no e com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que a sociedade capitalista investiu. Foucault considera o corpo como uma realidade biopolítica. Estamos às voltas com os avanços frenéticos do capitalismo. Há forças perversas do aspecto mercadológico nas atividades cirúrgicas, nos fármacos e na mercantilização do corpo. E há várias concepções atualmente de entendimento do que acontece no contemporâneo. Vários autores pensam que a decadência da figura paterna é responsável pelo laissez-faire, narcisismo, por um déficit simbólico, por faltas de normativas e entende as novas patologias como da ordem da falta e falha de leis, de normas. Pensam as organizações psíquicas como tendo hoje o predomínio da perversão ou de uma adolescência prolongada, onde os sujeitos não se constituem inteiramente na vida adulta. Seriam, então, os estados limites decorrentes desse déficit. E, devido ao déficit de simbolização, as patologias atuais recairiam mais sobre o corpo. Então, a gente tem as bulimias, as anorexias, compulsões, a toxicomania e também sobre a ação e sobre a passagem ao ato, como no ato de se cortar. No entanto, outros pensadores vão em uma vertente oposta. Seguindo Foucault, entendem que o sistema de poder decai para dar lugar a um outro sistema de poder. Então, a sociedade do poder soberano, com a autoridade do rei e do pai, dá lugar na ascensão da burguesia ao poder disciplinar e ao biopoder. E a gente vai voltar a isso mais adiante. Então, podemos entender que os sujeitos continuam a estar atravessados pelas injunções culturais da cultura, reféns do tipo de poder atuais. E os narcisistas individualistas são sujeitos determinados por essas novas injunções. Então, em vez de pensarmos neles como fora do laço social, poderíamos entender como sendo os que estão mais dentro das normas que regem a sociedade contemporânea, seguidores dos seus mandatos. Também o que é pensado por alguns psicanalistas como predomínio da neurose traumática pelo déficit de simbolização, decorrente da queda do pai, e de falta de constituição superegóica, e por isso, então, teria um aparelho psíquico falho, que não conseguiria dar conta dos excessos de estimulação e teriam que descarregar esta pelo corpo, pela ação no corpo e pelo sentimento. Mas se tais neuroses podem ser pensadas em quadros que incluiriam estilos capazes de definir parcelas da população, é indicativo da possibilidade de que essas patologias não sejam recursos individuais fora da simbolização para dar vazão ao sofrimento, e sim, talvez, conjuntos sintomáticos que refletem modas ou até padrões dependentes das injunções culturais, do pânico à anorexia, do vício às mais variadas compulsões consumistas, as novas doenças podem ser testemunhas da sujeição superegóica aos mandatos atuais da cultura. Zizek, que é um filósofo, questiona de por que não somos mais livres, já que teve a falência da figura paterna, e, ao mesmo tempo, mantemos angústias, culpas e sujeições. Ele entende que a nossa sociedade é permissiva, que incentiva a procura de valores, mas, na verdade, ela tem, de uma forma extensa e disseminada, normas e regras. Mas estas normas e regras, atualmente, elas não ditam proibições. Na verdade, elas falam em nome do bem-estar, da qualidade de vida, do prazer. Assim, comer em excesso, alimentar adições, ser intolerante política, racial e religiosamente, odiar, atentar contra a coexistência pacífica, não são possibilidades proibidas e punidas
a partir de uma autoridade paterna que exige o cumprimento de uma norma, quer a gente goste da norma ou não. Na verdade, hoje as pessoas são motivadas a cumprir as normas, como um bem, são motivadas a fazer o que devem fazer. Parece que podemos escolher. No entanto, a ordem é dada e o sujeito deve gozar com o cumprimento da ordem. É com verdadeiro prazer que se será abstêmio, esportista convicto ou politicamente correto. O sujeito, aparentemente livre para escolher e remodelar racionalmente sua subjetividade, é profundamente submisso a um superego pessoal que responde ao mandato cultural de gozar com o dever. É necessário divertir-se, curtir a vida, transformar a norma em prazer. E se por um acaso surge um sentimento de culpa, é porque a gente não está sendo feliz. A ordem de achar o bem-estar ao cumprir todas as regras coincide com o dever de sentir prazer nessa sujeição. Deleuze e outros trabalham com a concepção da passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. As instituições do poder disciplinar, a família, a escola, a prisão, o hospital psiquiátrico, perdem seus muros e seus poderes se difundem e pulverizam no dia a dia. Para este autor, o Deleuze, o poder disciplinar entra em crise depois da Segunda Guerra Mundial. E, no seu lugar, a sociedade de controle se desenvolve. E ela tem métodos de fiscalização do sujeito, dos prazeres, piores que os mais severos confinamentos. Na sociedade de poder disciplinar se instaurou o biopoder, adestramento dos corpos para servir ao capitalismo e instauração de normas e preceitos sobre a saúde individual e coletiva, as prevenções, o combate às epidemias. É o poder sobre os corpos, sobre o adestramento dos corpos, que se incrementa na sociedade de controle. São nessas injunções da cultura que podemos pensar a anorexia e a bulimia. Nos mandatos da boa dieta, do prazer em ter uma alimentação de qualidade e de se esforçar ao máximo nos exercícios. Também mandato de ser magra. Jardim da Clínica de Atendimento do PROATA. O PROATA é um centro específico de transtorno alimentar da Escola Paulista de Medicina. Tá? Encontra a psiquiatra e diz que precisa ser atendida. A psiquiatra coloca que não vai poder atendê-la, pois ela não está agendada para esse dia. Amanda retruca, dizendo que precisa muito falar com ela, mas a psiquiatra mantém sua posição. Diante dessa dificuldade, Amanda pega um apontador, quebra, tira a lâmina e efetua um corte no seu antebraço. Então, esfrega o sangue na página de um caderno em branco. Outros profissionais da equipe vêm e correm para ajudar ela. Ela é levada para a enfermaria, a psiquiatra é chamada e, quando a psiquiatra chega, Amanda mostra o diário e fala: olha o que eu fiz. É a partir dessa cena com a psiquiatra que a equipe entende que está tendo uma demanda para um atendimento individual e de orientação psicanalítica. E porque entende, então, que teve essa forma desajeitada e louca de pedir um atendimento. Ela inicia sua análise e vai contando suas histórias de abandono. Diz que uma psicóloga abandonou ela e também uma outra colega que tinha anorexia, a última psicóloga. Amanda trabalhava em uma padaria importante da região central da cidade. E ali ela comia, vomitava os alimentos da padaria. E acabou perdendo, então, o emprego. E um dia ela conta num sonho que tinha uma moça de cabelos lisos, escuros, e que lembrava muito a analista dela. Então, é como se ela estivesse começando a ter um lugar e uma transferência. Em geral, as sessões eram ocupadas com um discurso repetitivo de emagrecer, como se quase um mantra, só falava disso, de emagrecer, emagrecer. E aí ela fazia conta do que comia, das suas medidas, contava dos cortes no corpo que aconteciam para barrar e lidar com a angústia.
E a analista se perguntava quais seriam seus sofrimentos, por qual objeto perdido ela chorava, o que assombrava seu eu perturbado e ruidoso. E ela faltava muito às sessões. Isso é geral, tá? Nessa clínica, ela faltava muitas sessões e a analista ia acompanhando seu movimento de ir e vir, entendendo que precisava ter cuidado no manejo da transferência. E, aos poucos, nesse ir e vir, ela ia circunscrevendo o próprio vazio. Quando ela vinha para a sessão, dizia ter comido demais, vomitado muitas vezes e se cortado também algumas vezes. Uma vez, se cortou com o dente de um garfo de plástico, pois tinha se sentido mais gorda que as outras meninas do grupo de atendimento. Por um período, o Proata teve um hospital-dia de transtorno alimentar, e ela fazia parte das atividades. Então, tinha refeições conjuntas, tinha outros grupos de atendimento, além do atendimento individual. Tinha nutricionista e todos, né? E, então, nesse dia, ela se sentiu mais gorda e aí, então, se cortou com o garfo plástico. Dizia que não queria crescer. Uma vez, depois de 3 semanas sem ir na análise, disse que se cortou fundo na parte interna das coxas. Começou fazendo um pequeno talho com estilete. Quando se deu conta do corte preciso do instrumento, começou a desenhar letras na sua carne e acabou escrevendo Ana. Ana é o nome da anorexia, né? O apelido. Uma rima pobre da sua parca poesia. Diz que Ana é sua única amiga e companheira, que ela não tem mais ninguém. E que também ela não pode contar com o marido, pois o marido fica controlando sua alimentação, seus movimentos no banheiro e o seu corpo procurando os cortes. Também não queria contar com a equipe do seu atendimento, pois a gente poderia mandar ela embora a qualquer momento. E também não podia contar com a analista. E aí ela começa a contar a sua história. Começa a falar de si para além dessas peripécias do corpo. Conta que é de uma família do centro do país e que, quando tinha 6 anos, seu pai veio para São Paulo morar. E sua mãe, com saudades dele, vem em seguida para encontrar com ele. E deixa Amanda e o irmão mais novo com a tia. Essa cena é vivida como abandono pela paciente. E é uma cena que aconteceu próxima a uma hora do almoço. A mãe diz que vai sair, mas que volta logo, e para eles ficarem com a tia e serem obedientes. Na hora do almoço, ela não come. Diz que vai esperar a mãe. Uma espera infinita, uma fome infinita. A tia, uma figura nervosa e irritada, quando acha que os sobrinhos estão desobedecendo, ameaça com um facão, dizendo para a menina: eu vou cortar você inteira. E ela fica aterrorizada e se perguntava como a mãe tinha deixado ela com uma pessoa tão má. A analista entende que os significantes que marcam simbolicamente sua história são almoço, comida, abandono, cheio, vazio e faca. Sua mãe volta, mas segue indo e vindo, às vezes leva um filho, outras o outro, e a menina vai vivendo essas separações como corte-morte, curto-circuito pulsional que não permite uma fusão necessária entre vida e morte. E fica a sombra melancólica, sem uma possibilidade do jogo do fordar. Era nos cortes e na sua carne que ela vivia a angústia desse vazio. Amanda tinha vários diários e agenda desde que começaram seus sintomas, e, como aconteceu no Proata, ela escrevia com sangue o que queria endereçar para alguém, como no caso foi para a psiquiatra. Vertia em sangue seu desespero sem conseguir transformá-lo em palavra. E no diário contabilizava a sua alimentação, as calorias, seu peso antes e depois de cada refeição, pesagem depois dos acessos de compulsão,
E aí ela media seu corpo com fio dental e fazia rolinhos com as medidas e grudava no diário com uma fita adesiva. E aí, então, de um dia para o outro, ela sabia se ela tinha ganho ou perdido dimensões. Só falava e repetia que queria emagrecer. A analista pergunta, então, para ela, qual era o peso? E ela responde, o peso da falta da minha mãe em criança. Acho que tudo tem relação com ela. Com suas idas e vindas, com a minha espera quando ela foi embora a primeira vez. O peso da falta. Como se ela estivesse congelada naquele momento, na mesa posta, o prato vazio e um grito agudo preso na garganta. Então, ela começa a trazer seu diário para as sessões. E aí começam a aparecer outras narrativas, né? E até que bem escritas pela pouca escolarização dela. Onde ela começa a falar da sua amizade com a Ana, escrever dos seus anseios, e daquilo que ela queria ser mais do que uma anorexia, que ela queria, mas que temia perder o lugar que a anorexia dava. E aí aconteceu que a analista ia tirar umas férias longas de 3 meses, uma viagem de estágio e de estudo. Então, era muito importante e delicado manejar a transferência nessa hora. A Amanda tinha outros atendimentos no Proata, terapeuta ocupacional, psiquiatra, nutricionista e um grupo de atividades. Ainda assim, a analista sabia que sua ausência podia ser vivida como abandono. Então, resolveu começar a avisar a paciente 2 meses antes da sua viagem. Amanda chorou muito, como não chorar a partida da mãe. E aí a analista se viu diante da menina faminta, de 6 anos de idade, desesperada e desentendida. E, nessa situação, nenhuma palavra parecia dar conta dessa dor. Ela vinha em uma sessão e outra faltava. E aí ela dizia que tinha faltado porque preferia deixar a analista ser deixada. Na antepenúltima sessão, ela pergunta angustiada, o que eu vou fazer sem você? A analista pergunta, então, do diário dela e diz que ela pode escrever no diário e, na sua volta, ela pode escolher o que ela quer contar para a analista que ela escreveu. Na penúltima sessão, a Amanda abre o diário e pergunta, o que eu faço com isso? A analista, então, pega gentilmente o diário aberto, coloca a mão aberta sobre uma página em branco e dá uma caneta para Amanda. Um ato analítico arriscado, uma aposta. Imediatamente, a paciente pega a caneta e circunda com a caneta a mão da analista e sorri. Pega suas canetinhas coloridas e desenha as unhas, pinta e desenha anéis. Quando acaba o desenho, diz, uma mãe quer dizer uma mão. A analista fala que, se ela precisar de uma mão, atende de uma certa forma, não da forma perfeita que seria a presença da analista. Na última sessão, ela telefona pela primeira vez, avisando, e diz que vai faltar porque ela não quer se despedir. Depois das férias, ela chega e fala que tem algo para mostrar para a analista. Pega o diário e acha a página em que tinha a mão desenhada. E aí tem uma outra mão sobreposta sobre esse desenho, provavelmente a da paciente. E as 2 mãos estão rabiscadas em pintadas de lápis vermelho, e ela exclama sorrindo, eu não me cortei mais. E mesmo depois não acontecerá mais cortes no corpo. Aquela aposta da analista fez um efeito. O sangue se transformou no lápis vermelho e o corpo cortado se transformou em letra. Também tinha no diário narrativas de dor e de ódio e sentimentos de abandono. Mas agora ela diz que sabe que não está gorda. Não vê mais o seu corpo como gordo. Ela se espanta, nem acredita que está podendo se ver magra, e é assim que ela se percebe nas fotos, que está magra, não magérrima quando ela era anoréxica, mas se vê magra. A partir dos desenhos, Amanda está em análise. Em uma sessão, chega irritada, porque a psiquiatra lhe disse que ela estava melhor.
E ela entendia essa colocação como se a psiquiatra estivesse dizendo: você está gorda. Mas quando eu pergunto para ela o porquê mesmo dessa irritação, ela responde: se eu não for mais anoréxica ou bulímica, eu vou ser o quê? A analista devolve para ela: e o que você gostaria de ser? Aos poucos, Amanda deixa de falar de pesos e medidas e passa a trazer questões sobre o seu casamento, sobre seus anseios profissionais e sobre continuar seu estudo, deixando de falar do absoluto comer nada. Começa um novo emprego e vai fazer supletivo para acabar o ensino médio. O trabalho é um restaurante por quilo, mas nesse emprego ela não teve episódios de compulsão e vômito. Fala que seu marido quer ter filhos e ela não sabe se quer, pois teme engordar na gravidez, e então ela continua evitando os filhos. Mas, um ano depois, deixa de evitar e engravida. Durante a gravidez, traz algumas questões: se ela podia ser mãe, se ela podia querer ser mãe. Também questões sobre a sua mãe e sua capacidade para a maternidade estavam presentes. Mas ela vai gostando e se apaixonando pela gravidez e fazia sempre questão de incluir o marido nas idas ao médico e aos exames pré-natais. Diz que acha que vai sempre se preocupar com o peso, mas não precisa mais vomitar. Quando está com 7 meses de gravidez, acha que já é tempo de parar a análise. Fala que em outro momento vai querer retornar, mas para falar de outros problemas e não do transtorno alimentar. Quando o bebê nasce, ela vem em uma última sessão, traz o filho e diz que vem se sentindo muito bem e que seu marido tem sido muito parceiro nos cuidados com o nenê. Ao se despedir, Amanda diz para a analista: obrigada por não me abandonar. Agradecer a presença de todos vocês aqui nesse sábado, agradecer aos organizadores que permitiram, primeiro com a ideia e depois com o seu trabalho, que a gente pudesse se encontrar aqui para dar corpo a este evento e consumir psicanálise. Então, eu preparei para vocês especialmente essa manhã um pedaço, uma fração da minha pesquisa. Faz uns 15 anos, mais, que eu pesquiso sobre o consumo e psicanálise. Na verdade, isso começou a partir do momento em que eu constatei, eu e meus colegas constatamos que havia uma mudança na forma dos pacientes se apresentarem na clínica psicanalítica. Eles começaram a chegar mais empobrecidos simbolicamente, e um discurso muito mais desarrumado. 36 anos de clínica deu para a gente assim, assistir essa mudança, né? E certas formas de se apresentarem eram formas que traziam o acento do consumo, né? Então, eu comecei a ficar mordida, né, com uma pergunta, com uma questão muito básica, que era justamente por que é que as pessoas consomem o que elas consomem, né? Claro, a gente sabe que tem um desejo inconsciente que determina a gente, né? Então, foi isso que me levou. E eu fui com 2 perguntas básicas. Começar a pesquisar essa interseção entre consumo e psicanálise, porque consumo é um tema que interessa a muita gente. Muita gente fala disso, os economistas, os marqueteiros, a publicidade, propaganda, o varejo. Enfim, não é um tema pouco falado, é um tema bastante abordado, mas, enfim, eu comecei a me ocupar disso, verticalizando esse assunto, né? Então, eu vou dar uma rota para vocês da minha fala, né, em
eu vou fazer uma pequena introdução, depois vou fazer uma breve história do consumo e sua incidência na subjetividade, né? O consumo e modernidade. Depois vou falar sobre, porque o título dessa palestra aqui é muito grande. Vocês receberam o título delas, todos? É uma coisa, né? É uma ambição benza. Práticas de propaganda sobre o crédito, um estudo psicanalítico sobre o consumo ou como se estabeleceu a cultura do consumidor. Né? Então, ela é ambiciosa e eu não poderia falar e abranger tudo aquilo que comporta, até pelo título, porque seria como se eu quisesse estancar as cataratas com o meu polegar. Inviável. Né? Então, vou falar ainda sobre a propaganda e também um breve discernimento entre propaganda e publicidade, né? E também entre narcisismo e consumo. Né? Tem uma coisa muito interessante que aconteceu, né, com a gente e que mudou nossa relação com desejo e com prazer. Né? Então, na Idade Antiga, até a Idade Média, a gente tinha um tipo de relação, e na modernidade, dois elementos foram fundamentais para que a gente mudasse nossa relação com o desejo e com o prazer. E esses dois elementos são elementos que eu pesquiso, o luxo e o crédito. Né? O consumo de crédito e o consumo de luxo. Então, rapidamente, né, vou dizer para vocês alguma coisa sobre, algumas palavras sobre o crédito, né, e depois sobre o luxo. O crédito, veja, o crédito foi concedido há muito tempo aos senhores feudais. Quer dizer, o crédito não é uma coisa nova. O crédito ele era concedido até o começo do século passado. As instituições, mas aconteceu uma coisa muito especial. No começo do século XX, por volta dos anos 20, o crédito foi concedido individualmente para as pessoas. Isso gerou um furdúncio que vocês não podem imaginar entre agiotas e casa de penhores. Quando o primeiro banqueiro resolveu apostar no indivíduo. Não é uma coisa de querer matar mesmo. Foi uma loucura. Isso por volta dos anos 20. Né? E veja, a gente, até hoje, guarda um certo traço de falta de confiança, de não dar crédito a gente que compra prestação. Não, gosto de pagar de uma vez, não quero saber disso, não. Como se fosse alguém que tivesse uma moral duvidosa e fosse pouco ético, enfim. Até hoje, eu acho... Estou falando alguma coisa esquisita para vocês? A gente ainda não guarda um traço ainda desses tempos de que o legal é você ter suas contas todas quitadas e não, enfim, não dever. Né? Mas veja só, isso produz uma invenção, uma invenção incrível e uma inversão na mentalidade da gente. Porque, hoje em dia, as pessoas que têm crédito, elas devem na praça. Esse é o paradoxo que a gente vive hoje em dia. É quando você deve que você é alguém que tem crédito. E claro, que crédito guarda na sua raiz etimológica com crença, né? Essa mudança, né, que começou no século XX, nos anos 20, né, ela criou o consumidor. Quando a gente fala de consumo e consumidor, quando falo, eu estou falando justamente a partir desse sujeito que ganhou crédito individualmente, ele pessoalmente.
né? Porque ele queria comprar um piano para a filha e para o filho, para eles estudarem música, porque queria comprar um carro, né? Porque queria, enfim, comprar algum bem durável. A casa própria, mas veja você que hoje em dia a gente vive uma mudança, né? O acesso ao crédito é para a gente comprar coisas que não têm essa perenidade de um piano, de uma casa. Por exemplo, o piano da minha casa foi da minha sogra, que o pai dela deu para ela, veio para minha casa, porque o pai dos meus filhos toca, e eu tenho um filho que toca e o piano vai para a casa dele, né? Enfim, é uma coisa perene, né? Não é uma, sei lá. Pois é, isso aqui é descartável. Está obsoletíssimo esse negócio aqui. Inclusive, é uma marca que eu nem sei, mas funciona. Para mim, as máquinas, inclusive garçons, precisam funcionar, me levar, encurtar as distâncias e aproximar no tempo, me aproximar das pessoas que eu gosto, né? Então, ótimo. Whatever. Luxo. É muito rápido o panorama, porque senão vocês vão se cansar. E eu quero que a gente possa conversar aqui, porque a Elaine fez uma fala muito bacana para que tenha uma conversa aqui com a minha, né? O luxo, até o começo da Idade Moderna, ele era da aristocracia e do clero. Nós, plebeus, tínhamos que respeitar as leis suntuárias. Por exemplo, não poderia vestir roxo, porque roxo é cor de nobreza, e roxo também os padres usam na quaresma, a batina roxa. Então, eles têm datas, lugares no calendário para serem exibidos e para aparecerem, né, nas procissões, né, nos coroamentos de reis e rainha, enfim, etc. Né? É aí que você... E era símbolo de respeito. Né? Ou seja, com as grandes navegações e com a descoberta de um mundo novo, e a gente sai de um regime de escassez, né, para um regime de abundância. E havia um debate extremamente moralista. Baixo clero completo, né? Mas que deixava entrever um outro debate, né? Que era o debate justamente econômico. O debate moralista era assim, as pessoas perguntavam onde é a melhor cidade para a gente educar os filhos da gente, aquela que tem poucos recursos, vive em escassez, ou aquela que vive em abundância e as pessoas entram na perdição. Quer dizer, esse debate moralista, anos, né? A gente ainda vive com ele, né? Então, havia esse debate entrevisto, o que interessa, né, que é um debate econômico, que é o fato de nós, mortais, plebeus, termos acesso ao luxo. Veja que o crédito chegou, eu não vou comprar casa, eu vou gastar 20 pilas numa bolsa Chanel. Sei lá, jamais gastaria, tá? Porque ela é antissemita e, bom, eu não gosto de antissemitas. Mas, enfim, eu tenho minhas futilidades. Ainda bem que nós, modernos temos as nossas futilidades, né? Porque, como dizia Shakespeare, eu vou citar Shakespeare, o último dos mendigos tem sempre um nadinha de supérfluo. Limitai a natureza às necessidades naturais e o homem torna-se um animal. Né? E veja, o que nos distingue do animal, né, em termos hardcore, conceitual de psicanálise,
né, é a pulsão. Nós não somos como os animais que vêm com o seu programa rodando legal, instinto. Eu não preciso ter desejo para transar, olha que coisa boa. Não sei se vou ter uma ereção ou não, não tem perigo. Eu não sei se vou ter tesão ou não, não tem perigo. Com os animais isso não acontece, mas com a gente acontece. A pulsão, ela é, por excelência, um desvio. Um desvio que cobra da gente trabalho, um desvio que cobra da gente pensar e se inventar todo dia. Todo dia a gente tem que amar, trabalhar, estudar, se cultivar. E no dia seguinte, você pensa que deu, né? Tá bom, hoje eu posso descansar? Não. Não pode. Pois é. Está tudo ali de novo. E isso, né, essa é uma conversa que a pulsão tem justamente com o desejo inconsciente, que é da insatisfação. Aliás, a ciência só progride por causa da insatisfação, né? Que, por excelência, é das histéricas e dos histéricos, né? Nós somos muito insatisfeitos com... Sim, e por isso a gente vai criando alternativas. Mas, enfim, dito isso, né, assim, a associação entre dinheiro e sexualidade na psicanálise, ela está na moeda rato do paciente de Freud, conhecido como homem dos ratos. E Ratten é rato, mas é também, né, dívida, porque eu gastei, em alemão. Né? Então, assim, eu estou confortável de pesquisar isso que eu pesquiso, porque, muitas vezes, eu recebo críticas, recebi, hoje em dia, acho que não, as pessoas estão mais... Mas, há 15 anos atrás, por que você está pesquisando consumo? Você vive da sua clínica, você é um consultório, você faz pesquisa, você trabalha... O que você está fazendo com isso? Né? As pessoas, assim, os colegas estranhavam muito isso. E eu vivia em ambientes, porque eu tinha que pesquisar, fazer pesquisas de propaganda, porque esqueci de uma coisa importante, gente. Nos anos 20, houve todo um redirecionamento da propaganda. As propagandas, elas não designavam mais as propriedades e as funções daquele objeto que você comprava. Mas elas passaram a vender sonhos, contar uma história. Eu estava aqui vendo a luz do olhar de vocês, enquanto Elaine contava o caso clínico e chegava no final. Né? A gente tem uma luz que acende, que é a luz do desejo, que é a luz do olhar, que é a luz dessa admirável prática de hospitalidade que é o sorriso. Né? Então, a propaganda começou a sacar que ela tinha que se deslocar para uma cena, para a cena inconsciente, para a cena do desejo. E a psicanálise é uma ciência nova e contemporânea do marketing. Foi aí que nasceu o marketing também. Muitas coisas aconteceram nos anos 20. Né? Então, do século 20. Houve todo um redirecionamento da propaganda e também das campanhas publicitárias. Né? Como controlar os corpos sem discipliná-los? Essa é outra passagem importante que vem com o advento da invenção do consumidor. Sabe, tem aquela série na cultura, Invenção do Contemporâneo. A invenção do contemporâneo é o consumidor. É fazer a gente crer que a gente é consumidor. Né? E a gente consome tudo, né? E isso aqui é sopa de letrinha. É consumo. Meus autores favoritos, meus livros, tudo é consumo. Consumo não é só o supérfluo. Né? Veja que tem uma lógica. Né? E por que eu fui pesquisar nas propagandas de crédito? Eu fui pesquisar uma das
campanhas de acesso ao crédito mais geniais que eu conheço, que é a campanha de Mastercard Priceless. Não tem preço. Para outras coisas, use Mastercard. Precisa gente, assim, cara da McCann Erickson, que inventou isso. É quase como ter inventado a roda. Porque uma das grandes vitórias e genialidade de uma campanha publicitária é que seja incluído no discurso, né, comum, no vocabulário, a expressão, muito mais do que vender. E isso aconteceu em inúmeros países, né? Quando alguém quer dizer que a coisa é muito especial, que a relação é muito especial, que fazer alguma coisa é muito especial, o que a gente diz? A gente replica o refrão de Mastercard. Eu fico me perguntando como é que a gente é tão seduzido, né? Como aquela cena da serpente, do Mowgli, o menino lobo, que ela começa a cantar para ele, vem a mim, e o Mowgli vai. Como é que a gente pode acreditar que é possível, numa sociedade capitalista, num sistema capitalista, existir alguma coisa que não tenha preço? Possível. Né? Claro, eles trabalham com a operação, né? Se servem de uma coisa que a gente, analista, sabe do que é de uma denegação. Né? E isso é uma coisa extraordinária, né? Que preço, para mim, é um mistério. Precificar qualquer coisa, para mim, não conte comigo, porque eu não sei como fazer isso. Né? Como é que isso você nota? Né? Veja, o que é uma camiseta de algodão nas lojas americanas, ela tem um preço. A mesma camiseta na Hering tem outro preço. Em Emporio Armani tem outro. Né? É um mistério para mim a precificação. Esse mistério extraordinário que é a gente desejar um objeto, uma mercadoria, como se fosse algo que fosse transformar a nossa vida, como o beijo roubado, sabe? Lá no meio da igreja. Hein? A gente trabalha com cena, né? Só falta a gente não produzir essas cenas nas palavras, né? Então, veja só, eu estava falando para vocês desse redirecionamento que sofreu a propaganda, né? Propaganda que vem, né, do latim propagare, difundir, né? Diferente de publicidade, que é tornar público, né? Então, o marketing entrou em cena mesmo, aí, né, com pesquisas muito interessantes. Eu tive a chance, cada vez que eu vou pesquisar, eu vou lá no arquivo da propaganda, você tem que ligar, marcar a hora, pedir para separar as peças que você quer examinar, se é mídia impressa, se é motion picture, o que é, tranquilo, eu queria que as bibliotecas funcionassem assim, seria fantástico. A gente escrevesse um e-mail para a bibliotecária e dissesse, olha, estou pesquisando tal tema, o que é que você me sugere, eu tenho tais autores, você chega lá, o arquivo está lá. O arquivo da propaganda é extraordinário. Só que é uma sala compartilhada, vejam vocês. Olha o meu dilema, Jair. Quem compartilha a sala com o analista? Um marqueteiro e um publicitário. Eu conheci todos das grandes agências. Todos que trabalharam nas campanhas presidenciais. Olha, eu sentei, porque cada vez que eu vou lá, eu vou pesquisar e eu tenho que sentar numa sala que tem uma tela, televisão, tem um computador e tem uma mesa enorme onde as peças ficam separadas e tem uma outra pessoa. São duas pessoas usando a mesma sala. E eu do lado da desalienação do consumidor e o outro do lado da alienação. Então, a gente também interagiu com o outro lado. Né? Vou pedir para passar. Eu separei para a gente
ver aqui 3... Não, na verdade, separei 2 peças. Tem muito mais, eu acho que a gente precisa conversar. Eu vou falar um pouquinho da imagem da marca, né, a partir das análises das propagandas que eu vou fazer. Né? Mas eu queria que a gente visse uma vez, porque depois tem algumas tomadas que são importantes, que passam desapercebidas, mas eu passei mais de 2 horas, se eu for... 2 horas, muitas horas, vendo cada uma dessas propagandas, né? Porque tem um apelo, elas interpelam a gente. Né? Você falou da cena, a gente é especialista em cena. Né? Todos nós somos especialistas em cena. O que é uma fobia? É a edição de uma cena. Seguramente. A gente fala assim, não sei, doutora, porque eu tenho medo disso, não sei. Não, ok. Mas ele sabe que ele está ali numa cena. Né? A paciente, né, que a Elaine trouxe, e também ela estava retida, a vida dela estava retida, e cada vez que ela se cortava, ela atualizava a cena de abandono. Não é que ela regredia, ela atualizava. E, por isso, ela passava ao ato, se cortava. Isso é um dos sintomas muito comum. Vocês são colegas, vocês sabem que isso é causa de consulta hoje em dia, que não existia quando eu comecei. Ninguém chegava se cortando, não, nem cortado lá, de jeito nenhum. E, hoje em dia, o pessoal começa muito cedo a se cortar. Antes mesmo da adolescência. Né? Então, eu vou propor que a gente veja o filme... não, primeiro eu queria mostrar para vocês 2 imagens extraordinárias. É a capa de um livro que eu estudei, Financing the American Dream. É só sobre o sistema financeiro de crédito. Olha que capa extraordinária, assim. Trabalho de arte do cara, Alain Alajayov, essa da Lua. Fala sério. Fala sério. Qualquer artista, qualquer maison de haute couture ficaria com inveja dessa cena que esse artista produziu para uma revista em 1959. Tá? E é capa desse livro. O que parece para vocês essa cena? Tá, as mercadorias, os objetos do desejo estão todos nesse plano, né, que é o plano superior, o plano do céu. Mas isso, quando eu vi isso daí, eu fiquei deslumbrada, né, porque ele conseguiu produzir na plasticidade dos pincéis dele uma cena, enfim, edênica. Essa era parece a serpente. Quando eu olhei essa capa dessa revista, achei incrível, porque ela traz todos os elementos, assim, tudo de uma cultura, né, que a gente tem aqui. Os desenhos são dos anos 50, televisão com ampola de Goldenstein, tubo, né? Mas aspirador, torradeira elétrica, uma panela elétrica, que mais? Piscina, casa com piscina. Cadê os carros? 2 carros para o marido e para a mulher. Né? O American Way of Life, perfeito. A gente já está acostumado com isso, que a gente vê Sessão da Tarde, vê filmes, né? Muitos, a gente sabe o que é essa cena, no sangue a gente sabe, né? Aqui na retina. Piano, claro, e uma menina no piano, né? Que o menino está com um beisebol. Continua. Isso continua até hoje, né? É revoltante. Revoltante, eu vou fazer um parênteses. Você entrar numa loja e tem uma seção toda rosa e lilás. E é só isso que cabe para as meninas, para nós. Os pares de calças, eles têm todas as outras cores. E nós só temos o rosa e o lilás. A gente tem que acabar com isso, né? Tem que se manifestar, né, com o cara que inventou o Lego. O Lego é um brinquedo extraordinário, mas como é que se faz isso? Né?
É o fim da picada. Mas, enfim. Olha isso. Essa luva e essa bolsinha aí. E os dois, apaixonados, embevecidos, sob a luz do luar. Veja. A serpente está aí. Olha aí. Anos 90. Sabe quem são eles? Mary Matalan. Olha só. Mas é incrível, né? O que é que você transmite aí com essa, né? O rancho bacana, tem piano também. Deitam, dormem, se amam, compartilham a vida. E como é que eles conversam? Porque tem uma agenda séria de um lado e uma agenda séria do outro que não pode vazar. Eles estão aí. Vocês podem dar um Google. Pelo cartão de crédito, né? Porque ganhou a imaterialidade. Né? O dinheiro, com o cartão de crédito, ele ganhou um status de imaterial. Você não precisa ter uma moeda, ter uma cédula, né? Você digita uma senha. É uma sociedade de controle. Né? Eu sei o que meus filhos gastam, se eles têm um cartão dependente do meu, faz plim-plim, 2 horas da manhã, eu sei onde eles estão comendo, se eles forem no motel, o que eles fizeram, é um inferno de vida. Eu não quero isso. Né? É uma sociedade de controle. Olha, mas ainda bem, eu descobri uma clonagem, porque eu estava, por acaso, no meu quarto, porque eu ponho a bolsa no quarto, esqueço, né? Vou para a sala, esqueço, fica lá o celular. Entrei no quarto, pegar não sei o quê, eu vi plim-plim. Peguei. Era uma compra de passagem. Liguei imediatamente, cancelei e bloqueei o meu cartão. Então, tem alguma serventia. A gente não pode ser radical. A gente precisa ter uma certa abertura para ler, né, as questões complexas, né, dessa nossa contemporaneidade. Bom, agora, você podia passar para uma propaganda que é a da Garatuja. Carrinho com controle remoto, baratinho. Almoço na minha lanchonete preferida, menos que a minha mesada. Uma tarde no parque de diversões, uma pechincha. Aproveitar o dia das crianças e dormir no meio do papai e da mamãe. Não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard. Nem preciso dizer em que horário essa propaganda foi veiculada. Qual horário? Horário nobre, novela da Globo. Todo mundo ali, ó. Porque a teledramaturgia brasileira é excelente, né? Vamos combinar, render, tirar o chapéu para a nossa teledramaturgia. Tem Hollywood, mas tem a nossa teledramaturgia. Super de Sasse, R$80 com Mastercard. Comunicador intergaláctico, R$300. Visão de raio-x, R$120. Conhecer o esconderijo do seu super-herói não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard. Aceito de videogames a material de escritório. Bom, na peça da Garatuja, aparece a criança como sujeito consumidor. Né? Primeiro, muito sofisticada, porque não tem nenhum ator, tem o traço da criança,
tem o brincar da criança, tem a voz da criança, não tem aquela voz cavernosa do Mefistófeles, não tem preço, para outras use Mastercard. Né? Tem ali também um deslocamento importante nas campanhas com a infância. Né? Então, a criança está ali falando da alegria que é o domingo no parque e ele administrar o que? A mesada dele, né? O sorvete, a roda gigante, né? E o que é que não tem preço? A única coisa que está interditada na nossa civilização, o incesto. Porque quando a gente fala de desejo em psicanálise, fala de um. O desejo incestuoso, proibido e recalcado. A gente pode até esquecer disso, mas é desse que a gente está conversando. Se a gente está falando de psicanálise, de marketing, de propaganda, a gente está falando desse, do que está proibido. Olha só, eu fiz uma propaganda enganosa para vocês, que eu disse que ia falar do narcisismo, e eu resolvi, em função do horário, porque eu escrevi 28 páginas, não cabe. Estou careca de saber, eu falo, eu sei o que dá em 20 minutos, o que dá em 30, o que dá em 40, e eu acho muito mais legal a gente poder conversar sobre as duas falas do que eu ficar falando mais para você. Posso voltar de novo? A Elaine também pode voltar de novo. Então, a gente pode pegar a peça que eu mais gosto, dessa campanha não está aí, que é um presídio. Eu nem pus para não sofrer a tentação. Em que os presidiários estão todos jogando futebol e aparece o mesmo esquema, né, o sketch. Apito de prata, da onde vai ter um apito de prata no presídio? Apito de prata, tanto. Bola, não sei quantos. Mas isso depois de que os presidiários estão jogando e a bola cai fora, passa por cima da cerca elétrica e um presidiário vai atrás da bola. Então, o próximo take é em cima, né, dos cachorros que estão latindo, quase babando, indo atrás do presidiário. Uma ópera. A soprano, nessa hora, está lá no agudo, porque você gruda na cadeira, né? É menos de 1 minuto, esse filminho. Mas você gruda na cadeira porque você quer saber se ele vai aproveitar e dar nos calos, né? Está livre. Já pulou, já saiu do presídio, vai embora para a liberdade dele. Pois não. Pois não é que Mastercard faz ele fazer a opção da liberdade voltando no presídio. E usando uma paráfrase, que é a paráfrase talvez mais conhecida para nós. Né? Primeiro mandamento, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você viu, sabe como termina? Amar o futebol acima de todas as coisas, inclusive da liberdade, né? Não tem preço. Quer dizer, você fazer a opção de liberdade é uma loucura. É lindo. Fora que é um presídio que não deve ser brasileiro, né? Porque não tem ninguém de short, sem camiseta, entendeu? Havaiana. Os caras estão vestidos, mas isso eu acho que é uma estratégia. É uma estratégia porque eles estão vestidos como se estivessem num campo de concentração. E a lente que ele usa é uma lente que deixa tudo meio amarelecido, né, nessa propaganda. Então, eles têm estratégias diferentes para cada uma daquelas. Né? Hoje em dia, tem outras que nem usam... As de hoje em dia já não usam mais o mesmo esquema, falando dos preços. Né? Mas, enfim. Então, já está incorporado. Assim como a gente já incorporou Não Tem Preço, para dizer... Né, das coisas que a gente mais estima, que a gente jamais gostaria de perdê-las, que a gente tem apreço, a gente diz não tem preço. Bem, eu queria agradecer muito vocês terem ouvido aí uma parte da minha pesquisa, que
queria agradecer a fala da minha colega, que foi muito legal, e que eu vou dizer que eu fiz algumas anotações, mas para a hora que a gente foi conversar, porque aí sim eu posso falar um pouquinho daquilo que eu estou devendo para vocês. Né? Que eu sou uma mulher que tem crédito. Estou devendo para vocês o narcisismo, tá bom? Muito obrigada.